Vamos lá, pessoal. Agora eu vou aprofundar mesmo na fisiopatologia, porque a gente sabe que, eu já comentei para vocês, que existem diversos fatores hormonais, etc. Então vocês precisam entender realmente como que tudo isso interfere. E a primeira coisa da fisiopatologia é o que a gente chama de homeostase do cálcio, certo? Então isso é muito importante vocês saberem. Homeostase do cálcio. E aí, o que é que acontece? A gente sabe que o cálcio ele é um dos principais minerais do corpo para diversas funções, entre elas contração muscular, coagulação sanguínea, transmissão de impulso nervoso. Isso é muito importante, certo? E 99% do cálcio, para não dizer 100%, está no nosso esqueleto, certo? Para dar rigidez, para dar resistência óssea. Ele é encontrado lá, certo? A concentração de cálcio no sangue é praticamente controlada, menos, é bem pequena, e o que controla a quantidade de sangue, de cálcio no sangue e de cálcio nos ossos, são dois hormônios, que é o PTH e a calcitonina. E a gente precisa entender como que funcionam esses dois hormônios, certo? É muito importante. Não dá para falar osteoporose sem falar esses dois hormônios, certo? Então vou fazer um desenho aqui de um osso, certo? E aqui corrente sanguínea. Imagina que você quer a corrente sanguínea. E aí tem hormônios que vai fazer esse movimento aqui, ó, tirar cálcio do osso e colocar na corrente sanguínea. E vai ter hormônios que vai fazer esse movimento contrário, tirar cálcio da corrente sanguínea e mandar para o osso. E aí introduz aquilo que eu estava falando para vocês, de osteoblastos, osteoclastos. Lembra que osteoblasto é a célula jovem e osteoclasto é a célula que vai remodelar. Então, blastos é célula jovem, que vai formar osso, certo? Clastos é a que vai retirar cálcio do osso. É o que acontece. Quando a gente fala em osteoclasto, pessoal, clasto, são células que vão reabsorver. Eles liberam cálcio. Cálcio e fosfato, viu? A gente sempre fala de cálcio, mas tem fosfato junto. Então libera cálcio e fosfato para o sangue. E aí, qual hormônio faz isso, Luciano? O PTH. O paratormônio, que é o PTH, ele é o hormônio que estimula os osteoclastos. Então, no idoso, a gente vai ver muito PTH, porque ele vai estar inibindo, ele vai estar estimulando, na verdade, osteoclastos, que vão fazer essa retirada, certo, de cálcio do osso. Ao contrário, acontece com o osteoblasto. O que é que acontece com o osteoblasto? O osteoblasto é a célula responsável pela formação do tecido ósseo. E aí eles vão depositar cálcio aqui, ó, certo? E aí quem vai estimular é a calcitonina. Então, o paratormônio tira cálcio do osso e a calcitonina devolve cálcio ao osso, certo? É muito importante fazer essa comparação, que pode ter provas falando qual que o hormônio vai estar aumentado e qual vai estar diminuindo. Na osteoporose, queda de calcitonina e aumento do PTH, certo? A gente tem que lembrar que tudo isso vai mexer. Ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar também. Quando a gente falar em PTH, a gente tem que lembrar que o PTH ele tem uma função muito importante no corpo da gente. Qual é, meu senhor, a função do PTH? Vamos lá. O paratormônio, ele vai estar relacionado com essa primeira que a gente falou, que é uma função ruim, reabsorver cálcio para o idoso, certo? Porém, ele tem uma função também que a gente chama que é absorção de cálcio no intestino. Então, ele aumenta a absorção de cálcio intestinal. É o que a gente chama de calcitriol, que a gente chama de vitamina D. Então, ele pega cálcio por um lado e vai transformar ela em vitamina D, que é a forma ativa da vitamina D, que a gente chama de calcitriol. Deixa eu anotar aqui. Calcitriol. Então, vocês precisam entender que a absorção de cálcio no intestino é controlada com o paratormônio. E aí, o calcitriol vai contribuir, né, para manter níveis de cálcio no sangue, a vitamina D, certo? E aí, não só no intestino, mas também em outros órgãos, nos rins, no coração. Então, o paratormônio, ele dá cálcio, certo, para os órgãos. E se ele dá cálcio para os órgãos, ele retira esse cálcio de onde, minha gente? Do osso. Então, ele dá cálcio para os órgãos e retira esse cálcio dos ossos. Aí, imagina o idoso. O idoso, ele precisa de cálcio para dar para os órgãos, mas tem pouco cálcio. Então, o que ele perde
que o paratormônio tira, ele vai sentir falta, certo? E quando a gente fala isso aqui, a gente está falando do PTH, que é o paratormônio. Quando a gente fala da calcitonina, pessoal, é o contrário. A calcitonina vai inibir todos esses processos para fazer com que fique mais cálcio no osso, certo? E a gente tem que lembrar disso. Beleza? Lembre sempre disso. Aí, o que é que acontece? Existem outros pontos. Lembrar da vitamina D, certo? Na fisiopatologia, a gente precisa falar da vitamina D, porque a vitamina D, a forma ativa dela, que é o calcitriol que a gente está falando, ela vai dar um feedback negativo, certo? Porque o que acontece? A vitamina D, imagina que está aumentando a concentração de vitamina D. A gente não acabou de ver que quem pega cálcio para formar a vitamina D não foi o PTH, que é um hormônio ruim. Aí o que acontece? Se aumenta muito a vitamina D, o corpo vai entender o seguinte: opa, não precisa mais de PTH. Então, ter níveis controlados de vitamina D é super importante, porque níveis adequados de vitamina D vai dar um feedback negativo para ter menos PTH. Níveis inadequados de vitamina D, o corpo vai aumentar a secreção do PTH, que vai tirar mais cálcio do osso e vai deixar o osso mais frágil. Então, a gente tem que fazer todas essas associações. Outras coisas que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu falei para vocês, corticoide, pessoal, na fisiopatologia. Lembra que eu disse que o uso de corticoide, dexametasona, certo? Hidrocortisona, são tudo corticoides que vão inibir os osteoblastos. Lembra que eu falei para vocês que os osteoblastos são as células jovens do osso? Os corticoides inibem essas células, então não vai ter formação de novo tecido. Consequentemente, o idoso ele vai ter fratura óssea. Então, o uso prolongado de remédios com corticoides por um tempo que não deveria vai causar isso, certo? E para falar também, precisamos falar também da questão dos hormônios, certo? A gente sabe que estrogênio, menopausa e osteoporose andam lado a lado. Então, o que é que acontece? O estrogênio, pessoal, a gente até brinca, a gente fala que ele é um antídoto para a osteoporose, porque ele é um hormônio que a sua função inicial é inibir os osteoclastos. Vocês não viram que o osteoclasto é a célula que vai destruir o osso? Ele destrói o osso. Aí o estrogênio, ele chega e diz: ei, estrogênio e progesterona. Ele diz: ei, osteoclasto, você vai ficar inibido agora. Não vai destruir osso nenhum. Então, ter estrogênio, ter progesterona é um antídoto para não ter osteoporose, certo? E aí, a atividade de osteoblastos vão ser ativadas por esses dois hormônios. Só que a gente sabe que no período de pós-menopausa, o que é que vai acontecer? Esses hormônios vão estar diminuídos na vida daquele paciente, certo? Com o envelhecimento, o homem ele perde testosterona, né? E a mulher perde progesterona e estrógeno. E isso vai estar acelerando essa perda de densidade óssea, certo? Então, assim, a gente vai estar perdendo, porque eles não vão estar mais inibindo os osteoclastos. Veja que tudo envolve essa questão das células do tecido ósseo. Se vai estar retirando cálcio ou colocando cálcio. E se vai estar estimulando célula, que é a blasto, que vai formar novo tecido ósseo, ou se vai estar estimulando uma célula que vai quebrar o tecido ósseo, certo? Porque, deixa eu mostrar a vocês como que fica um osso de osteoporose. Vou mostrar aqui a vocês. Aqui. Osso normal. A parte do osso esponjoso, ele tem todas essas fraturas. Fraturas que a gente fala que é tipo aquele queijo, né? O queijo coalhado, ele tem seus furinhos, ó. Já o osso, up to date, ó. O osso que está osteoporótico, vê como ele perde todas essas nuances. A distância fica maior, esse osso fica muito mais frágil. Ele fica com muito mais chance de ter fratura. Então, tudo isso vai estar relacionado com toda essa fisiopatologia que a gente está falando aqui, certo?